e me faz saber esperar em ti. Fala pessoal, paz seja convosco. Eu vim aqui compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, lá no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 30 e 31. Se você puder, na sua casa está também abrindo esse versículo para que Deus fale com você de uma maneira até diferente da maneira que Ele falou no meu coração. Você pode estar abrindo para que juntos nós possamos aqui aprender um pouco mais sobre Deus. Amém? Então vamos lá. Aqui no versículo 30, no capítulo 41 do livro de Isaías, fala bem assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O versículo 30 foi o versículo que chamou minha atenção, que Deus assim falou comigo. Que Ele fala bem assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas que esperam no Senhor. E nisso o Espírito Santo começou a falar e eu me questionei e eu senti que o versículo 30 não está falando da palavra jovens, está falando da questão de idade. Ele não está se referindo a isso. Ele está dizendo que as paixões que nós pensamos ser eternas passarão. E esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele passará. O jovem, a palavra jovem quer dizer força, aquela questão de vigoridade. E esse momento, essa palavra aqui no versículo 30 não é a palavra jovem, certamente aqui no sentido literal. Quero que você entenda muito bem o que eu estou dizendo a você. Mas ele está falando sobre as ações. O jovem não é a idade, é aquelas paixões que nós pensamos ser eternas, ela certamente passará. Como por exemplo a história do filho pródigo. Lógico que não diz a idade, só fala que ele era um filho. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha fama, os amigos cercaram ele. E aquele momento ali para ele, como em qualquer pecado, nós sentimos aquele prazer e pensamos que aquele prazer é eterno. E não pensamos nas consequências que vamos ter no dia do amanhã. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha fama, os amigos cercaram, mas tudo é passageiro, como se fala no livro de Eclesiastes. Por isso esse versículo 30, ele nada mais é do que uma advertência, na verdade. Devemos prestar atenção no tempo, o que nós temos feito com o tempo que nós temos recebido da parte de Deus. E uns não gostam, lógico, de ouvir dizer, esse momento que você está vivendo hoje, isso vai passar. Ninguém gosta. Lógico que a verdade, ela é sempre tida como uma ofensa. Nós sempre pensamos que as pessoas que dizem a verdade para nós estão nos ofendendo. Só que na verdade as pessoas que dizem a verdade para nós são aquelas que mais nos amam. E foi exatamente por dizer a verdade, se você for parar para pensar, que Jesus ele foi crucificado. Foi somente porque ele dizia a verdade que ele vivia também era uma ofensa para muitos, e por isso fizeram de tudo para crucificá-lo. E foi por isso que o homem rejeitou, porque Jesus ele dizia a verdade. E a verdade é que tudo é passageiro. Aí no versículo seguinte ele diz: mas que espera no Senhor experimentará. Eu não estou lendo o versículo só para você saber. Experimentará a sua firme recompensa. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. O filho pródigo, ele não teria sofrido da maneira que ele sofreu se ele tivesse esperado o momento certo de receber a herança que o pai dele tinha por ele. Mas por causa muitas vezes a nossa ansiedade, por querer ver as coisas acontecendo no nosso tempo, tomamos atitudes e sofremos consequências
Mesmo que Deus cumpra de certa forma a promessa, mas não será da maneira que Deus sonhou para nós, se nós apressarmos os nossos atos. Mas que, vou ler aqui como está escrito no versículo, mas que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão. Você vê aqui 3 pontos. Você percebe que ele divide 3 pontos aqui. Você vê, espera no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão. 3 pontos. O renovo no caminho quando sentir vontade de desistir. O Senhor, por mais que a dificuldade ela entre no nosso caminho, aqueles que esperam na sua vontade, o Senhor consequentemente ele o renova, porque ele quer ver o seu filho feliz, ele quer ver a promessa sendo cumprida, ele renovará a sua força. Você vê o segundo ponto que ele coloca: elevar-se acima das dificuldades, assim como a águia faz. Está o bicho pegando, mas o Senhor renova você. E você sabe quando a gente está vendo o circo pegar fogo, mas a nossa mente não se distrai por causa disso. Muitas vezes o diabo ele tem colocado na nossa vida, na verdade são distrações, para que nós não percebemos aquilo que está à nossa frente. Ele coloca distrações minando você, para que você se desvie do caminho que Deus tem traçado para a sua vida. Por isso que esteja atento. A palavra dele fala assim: vigiai e orai. É muito interessante que o vigiar vem antes de orar. E muitas vezes nós temos feito ao contrário. Nós não vigiamos, tomamos atitudes totalmente erradas, aí depois chegamos diante de Deus pedindo pelo seu socorro. Então por isso vigie, esteja atento a tudo que está acontecendo na sua vida. Correr sem se cansar. O Senhor, ele dá força, porque a força ela vem de Deus. Quando nós reconhecemos que de nosso braço nós não podemos chegar ao lugar que Deus prometeu para nós, nós somos renovados por Ele. É como se Deus lá de cima ele olhasse e nós nos prostramos diante dele e dizemos: Deus, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, Senhor. O Senhor estende o seu braço, pega no nosso braço e nos leva, de maneira qual que nós não sentimos o cansaço. Por isso, meu amigo, se entregue a Ele, porque com certeza Ele tem o melhor para a sua vida. Está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor ama você. Amém? Que Deus abençoe tua vida grandemente. Em nome de Jesus. Amém.